Oi, gente, eu sou a Tati Bernardi e esse é o segundo episódio do A Que Pauta Chegamos, um podcast para quem ainda se surpreende demais com tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E eu estou aqui com os meus amigos Thiago Amparo, Fábio Zanini, que são pessoas incríveis, que junto comigo aprofundam, analisam e debatem as notícias, para ver se a gente consegue sair um pouquinho dessa lama em que nos metemos semanalmente. Oi, Thiago. Oi, Tati. Oi, Thiago. Oi, Tati. Estamos aí. Thiago não deu oi pro Fábio. Oi, Fábio. Oi. Oi, tá perdoado. Oi, Thiago. Bom, na nossa primeira pauta, eu quero começar com a fala do Lula sobre Haddad, mandando o ministro da Fazenda ler menos e negociar mais com o Congresso. Seria o Haddad mais rato de biblioteca do que um animal político? E o que será que isso tem a ver com as pautas bomba no Congresso? Aliás, o que são e como vivem as pautas bomba? O Thiago e o Fábio vão explicar para a gente. Ainda na política, cabe falar do ato de Bolsonaro no Rio de Janeiro no último domingo. Será que tumultua ainda mais o ambiente? Na segunda pauta, a gente se pergunta, liberdade para quem? Vamos falar do TikTok, talvez banido dos Estados Unidos. E vamos falar que enquanto o parlamento britânico aprovou uma lei de deportação de imigrantes ilegais para a Ruanda, também nos Estados Unidos dezenas de estudantes foram presos em manifestações pró-Palestina. E na terceira pauta é hora de falar de comportamento. Quando será que cabe e quando não cabe uma piada? A gente vai falar de todos aqueles memes sobre o caso Tio Paulo, ou melhor, sobre o idoso Paulo Roberto Braga, que, segundo o boletim de ocorrência, chegou sem vida a uma agência bancária, levado por uma familiar. Será que esses memes todos em torno do Tio Paulo foram reações esperadas frente a um absurdo daquele tamanho ou um mau gosto extremo? Aliás, será que chamar ele de Tio Paulo é um mau gosto extremo? A gente vai debater isso também. Bom, é isso, vamos começar. Thiago, você que é professor, a fala do Lula em relação ao Haddad, mandando ele ler menos. O Haddad tem que, sabe, ao invés de ler o livro, ele tem que perder algumas horas conversando no Senado, na Câmara. Isso pega mal pro Lula? Pega, Tati, acho que por vários motivos, né? Primeiro porque tem um quê, né, de anti-intelectualismo que a gente estava acostumado a ver na época do Bolsonaro, claro, aqui sem nenhuma comparação direta com o Bolsonaro e o Lula, né, no sentido de que são políticas de educação diferentes, né, mas que é importante a gente falar que tem esse quê de anti-intelectualismo, né, quer dizer, falar um pouco como se fosse algo negativo, né, você lê livros, por exemplo. O próprio Haddad, e é interessante que ele publicou recentemente, inclusive durante, né, a campanha, publicou recentemente um livro sobre linguística, né. Cabeçudíssimo, psicanálise. E eu lembro que Obama, inclusive, quando era presidente, publicou um artigo acadêmico, enfim, eu não consigo nem fazer um podcast, escrever e ler livros. Mas, consegue, a gente sabe que você consegue. Você sabe que o próprio Haddad faz piada com esse livro que ele escreveu sobre neurolinguística, né? Que ele falou que ninguém vai entender o que ele escrevia. Na campanha ele falava isso. Você vê que eu nem lembro o nome do livro, mas eu tenho ele. Ele compõe a minha estante de cores. E aí, então, acho que falar, né, contra livros é uma tática muito populista. Basta ver recentemente de uma prefeita em Canoinhas, em Santa Catarina, do PL, a Juliana Maciel, que divulgou um vídeo em uma rede social ali queimando, né, jogando livros no lixo. E um dado também curioso sobre livros e o Lula é que o próprio Lula é um ávido leitor, né, segundo ele mesmo. Quando ele estava preso, né, ele leu uma série de livros, ele era apaixonado por biografia, leu biografia do Marighella, do Chaves, do Fidel Castro, do Mandela. E aí tem a piada de que quando ele recebeu um defeito de cor, que tem 952 páginas, ele se questionou por quanto tempo ele ficaria preso. Ele mesmo disse isso, né? Então acho que é uma frase que destoa completamente, né, da política do governo atual e, na verdade, remonta, infelizmente, a esse anti-intelectualismo que a gente via muito na extrema-direita. E o que eu acho, o que mais me chama a atenção nessa frase dele são duas coisas. Primeiro, que é uma tentativa de ser informal, eu acho que depois ele falou, né, que estava fazendo uma piada, até reclamou da repercussão, não posso mais nem fazer piada. Eu acho até que ele tentou fazer uma brincadeira ali, uma piada. Na mesma frase ele pede pro Alckmin ser mais ágil também, é que a frase do livro do Haddad acabou
chamando a atenção. Ele tem que escutar o podcast até o final para saber a última pauta sobre se o humor tem limite. Pois é, Luiz Inácio, fica até o fim. Mas o problema é que, como ele é presidente, tudo que se fala, tudo que o presidente fala é notícia e acaba sendo visto de maneira literal. Então, mais um exemplo de algo que ele deveria ter um pouco mais de cuidado ao falar. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é uma brutal injustiça com o Fernando Haddad. Porque ele está sempre lá, né, falando. Exato, ele está sempre lá. Até tem uma história de quando morreu a mãe dele, no velório, ele teve que dar uns telefonemas ali no auge da negociação da reforma tributária. Então, o Haddad é um dos mais atuantes na relação com o Congresso, está sempre conversando... Que é a resposta que ele deu, né? Exato, está sempre conversando com o Congresso. Tem outros ministros ali que fazem meio que corpo mole nisso. E tem a campanha pela educação do PT também, né? Que é estranho ele depois fazer piada com o livro. Exatamente. O Haddad foi ministro da Educação, né? Então, assim, o Haddad pode ser acusado de várias coisas, mas de não conversar, de não se esforçar pela aprovação de matérias, isso eu acho profundamente injusto. E, Fábio, o Haddad, como a gente acabou de falar, ele respondeu que já faz isso todos os dias, né? Tanto com o presidente da Câmara quanto do Senado. Faz pra gente em 5 minutos. Não, menos que isso. Um panorama do ministro da Fazenda. Porque ele encerrou o ano passado com muito sucesso, Sim, né? Foi um ano em que ele foi bem sucedido. Ele conseguiu aprovar praticamente tudo que ele precisava, né? As matérias econômicas mais importantes foram muito avançadas, quase todas aprovadas. Os parâmetros da economia razoáveis para bons, até surpreendendo analistas, crescimento, inflação, desemprego e tudo mais. Mas esse 2024 está começando mais difícil para ele, mais emperrado. Eu acho que um pouco essa aura de, talvez um certo exagero, chamar de super Haddad, né? Acho que super Haddad é um pouco excessivo. Mas o fato é que ele começou a ser mais questionado, porque uma série de problemas, um pouco da conjuntura internacional, que está tornando a nossa economia mais difícil, né? Já há uma previsão de que a curva de juros caia menos do que se imaginava. Houve também um ajuste no horizonte fiscal, as metas fiscais foram jogadas para mais adiante, 2025, por exemplo, 2026. E o fato é que o Congresso também não está ajudando, né? Esse Congresso aí que o Lula quer que o Haddad se esforce mais, o Congresso também está plantando cada semana uma pauta bomba diferente. E, né? Zanini, não sei se o recado, e é uma dúvida mesmo, não sei se o recado do Lula foi pro Haddad ou, na verdade, a piada com o Haddad foi um recado ao Congresso, né? Dizendo, olha, a gente vai se esforçar mais para poder dialogar, considerando a reação que a gente teve nas últimas semanas, né, de tensão e de... não chega necessariamente a ser uma batalha entre poderes, mas tem uma tensão entre o Congresso e o governo, né? Pode ser, eu não tinha pensado nisso, mas a sua análise faz todo sentido. Ele está querendo mostrar que, olha, a gente está preocupado com essa relação, tem muito projeto importante para ser aprovado, inclusive o Lula entrou em campo, né? Conversou com o Arthur Lira, presidente da Câmara, vai fazer o mesmo com o Rodrigo Pacheco. O Lula tem um poder político, pessoal, carismático e por aí vai, muito peculiar. Então o Lula entrando em campo faz diferença, né? O Lula chamando o Arthur Lira para uma conversa faz diferença. Acho que tem um pouco isso sim do que você falou, e acho que denota uma preocupação muito grande mesmo, porque são muitos temas delicados que estão sob análise no Congresso. O governo está enviando o projeto de regulamentação da reforma tributária, que é fundamental, talvez seja a agenda mais importante do governo hoje em dia, e que tem dificuldade para ser aprovado no Congresso, mas o Congresso também está aprontando das suas, né? Tá fazendo pautas bombas. As pautas OPEC do quinquênio, por exemplo, né? Entrando nessa questão que eu acho que é importante, né? Porque tem uma série de pautas que o Congresso, né, que em geral se chama de pautas bombas, porque tem um impacto muito grande no orçamento, né? A pauta especificamente, né, da PEC do quinquênio, na verdade é para as carreiras jurídicas, né, carreiras públicas jurídicas como juízes, procuradores, defensores públicos, você tem um acréscimo de 5% a cada 5 anos, né, como se eles ganhassem muito pouco, né, limitando a 35% da sua remuneração. E esse aumento não está sujeito ao teto do funcionalismo, né, de 44 mil. O impacto disso, a própria previsão dos especialistas e da área técnica ali do Senado é de 81,6 bilhões de reais até 2026, né? Então a bomba tem esse tamanho, né? De 81 bilhões. O governo estima em 42, mas 42 ou 80, 42 já é uma já é um impacto considerável. Também, né? E aí acho que é importante a gente olhar o contexto, né? Porque quando a gente pensa sobre o judiciário e aqui estendendo para as carreiras públicas, né? As pessoas em geral têm uma percepção de que
que no serviço público, não só do juiz, mas em geral no Estado, teria supersalários, né? Mas na verdade não é essa a questão. Tem uma pesquisa, por exemplo, de 2023 da República, que vai falar que metade dos servidores recebe cerca de 3.400 por mês, né? 70% recebe mais, até 5.000. Então, claro que a gente tem que olhar o contexto no Brasil, né? Que 5.000 não é pouco para a renda em geral, média no Brasil, mas é muito distante do que os juízes, né, e as carreiras públicas ganham. Agora, quando a gente vai olhar do outro lado dos juízes, né, o que eles ganham, o Brasil gasta, por exemplo, quase 160 bilhões com o seu sistema de justiça. Quando a gente compara com outros países, mesmo com países muito ricos, isso é uma parcela maior da nossa riqueza, né, do nosso produto interno você já bruto. está aumentando o salário de carreiras que já ganham muito bem. Enquanto isso, os professores pedindo lá aumento, fazendo exatamente. greve. E acho que aqui tem uma questão que claro que não é discutir se juízes deveriam ganhar bem, porque tem toda uma discussão que é importante que eles ganhem considerável. Primeiro, para você atrair também pessoas bem qualificadas do mercado para ser juiz, carreira pública, e também como um desincentivo à corrupção, né? São algumas das justificativas. Por outro lado, o salário em si já é considerável, e aí o problema maior está nesses penduricalhos. E essa PEC do quinquênio, basicamente, ela só engessa e coloca esse penduricalho de forma oficial, né? Exato. É que o CNJ e o próprio STF têm deixado passar esse penduricalho. Posso fazer uma pergunta burra? A pessoa que vira juiz, ela pode ter um escritório de advocacia e ganhar além do trabalho dela de juiz? Não pode? Não. E quais são os penduricalhos? Então, vamos lá. Penduricalhos podem ser vários. Pode, por exemplo, ser a venda de parte da venda de suas férias, né? Que sabe que as férias são extensas do judiciário. 2 meses, né? 2 meses. Pode ser também quando você participa de uma banca de concurso, você recebe um adicional com relação a isso. E esse outro, por exemplo, do próprio quinquênio, que teve uma decisão do Dias Toffoli no STF, e também isso foi equiparado para o Ministério Público no CNJ, sob a regência do Barroso, que consolida essa do quinquênio, que também é um outro penduricalho, que é justamente esse adicional de 5% a cada 5 anos, né? E esses adicionais, eles não são contabilizados no teto do funcionalismo público. Então você tem aqueles casos de, claro que não é a todos os juízes, nem a sua maioria, mas você tem aqueles casos absurdos de juízes que vão ganhar centenas, né, de milhares de reais, justamente quando eles recebem essas rendas extras que não contam no limite do teto. Fábio, vamos falar um pouco sobre o PERSE, né? Que me parece bem óbvio, não faz mais sentido uma vez que a gente não tem mais pandemia. Por que não acabam logo com o PERSE? O PERSE foi criado na pandemia justamente para esse setor de eventos, que foi o primeiro a fechar e o último a reabrir, né? Então, show, a gente lembra, né, do que foi aquela desgraça toda. Show, cinema, todo mundo dentro de casa, vendo no Netflix e por aí vai. Então, se justificava naquele momento. O problema é que no Brasil, tudo que é benefício provisório vira permanente, né? Nada é tão permanente como um benefício provisório no Brasil. Essa frase não é minha, quero até lembrar de quem é essa frase, mas é uma frase boa. Um beijo para quem fez a frase. Acho a gente que já só morreu não lembra seu nome. Mas o PERSE, agora é a hora do desmame, né? A pandemia já acabou. Agora, o argumento de quem se beneficiou do PERSE, se beneficia ainda, é que você tem que fazer um desmame, e a palavra que está sendo usada é essa mesmo, um desmame gradual. Você não pode cortar imediatamente. Parece remédio psiquiátrico. Mas é um pouco essa a filosofia. Entendemos disso. Mas... Um pouco a filosofia é essa. Então é você fazer gradualmente uma retirada. Evidentemente que o governo federal, porque isso custa, né? Isso é grana, isso atrapalha nos objetivos do Haddad, por exemplo, de fazer um ajuste fiscal, o governo quer esse desnome mais rápido e o Congresso, que representa esse setor de eventos, os lobbies são muito fortes, quer mais gradual. Houve uma queda de braço, chegou-se um pouco ao meio termo, mas com uma ligeira vantagem para o pessoal do Congresso. Quer dizer, o Congresso conseguiu evitar que fosse muito drástico esse corte. Então, chegou-se a esse acordo, vai ser limitado a 15 bilhões de reais o benefício, com a perspectiva de acabar em 2027. Agora, não duvido nada que chegando em 2026, né, começa de novo uma discussão, vamos prorrogar por mais um ano, mais 2 anos. Teve fraude mesmo? O governo diz que sim, que diz que tem ali atividades econômicas que nada tem a ver com isso, com eventos, né, que tem a ver com outros setores aí, até, enfim, indústria, agricultura, mas que o cara dá um jeitinho ali de encaixar de alguma forma. Encaixaram a constelação familiar ali no PERSE. Exatamente, meio isso, exato. E o ato do Bolsonaro no Rio, no último domingo, teve direito a recadinho de amor em inglês para Elon Musk e aproximadamente umas 45 mil pessoas. Isso é pouco ou médio, Fábio? Tem potencial para desestabilizar o governo?
Esse dado de 40, 45 mil, eu tenho algumas dúvidas. Isso é o que algumas estimativas apontaram. Mas essas estimativas de multidão aí sempre são bem chutadas, bem furadas. Mas enfim, o fato é que foi um ato médio, digamos. Foi um ato menor que o de São Paulo, evidentemente menor que o de São Paulo. O de São Paulo tinha mais gente. Não sei se é porque foi no Rio de Janeiro, um domingo de sol de manhã, né? O pessoal, digamos, acho que tem alternativas aí Sim. no ato. Mas foi um ato com gente, não foi um fiasco, né? Se o ato de São Paulo foi turbinado pela questão de Israel, esse foi pela questão do Musk, né? Musk versus Alexandre de Moraes, com recadinhos em inglês, como você falou. Isso tem... O Bolsonaro estava um pouco mais Bolsonaro nesse ato, porque no primeiro ato o Bolsonaro estava um pouco água Com medo, estava com medo. Estava mais acuado, então foi um ato com o Bolsonaro meio água com açúcar, né? Para os padrões Bolsonaro, muito cauteloso. Nesse, no Rio de Janeiro, ele foi um pouco mais para cima ali da justiça, apontou a censura. O Silas Malafaia ali bastante mais verborrágico, né? Mas é um ato que mantém acesa a chama da direita com essa pauta, entre aspas, nós vamos até falar um pouco mais sobre ela um pouquinho mais tarde, mas essa pauta da censura, né? Digamos, essa pauta das redes, né? Que hoje é a pauta que está mobilizando a direita. A direita no Brasil, ela tem muita capacidade de inventar pautas novas para turbinar a sua base, né? Então, uma hora é questão sei lá, STF, atacar o STF, aborto, aí outra hora vacina. É falar de fake vacina. Discurso de ódio nas redes sociais. A pauta agora é censura, entre aspas, né? E eles chamam de censura, mas enfim. Censura, Supremo, Elon Musk, que virou o novo paladino da direita. Haverá novos atos, já estão planejando novos atos, e é uma estratégia inteligente da parte deles, do Bolsonaro se manter em evidência, está chegando uma eleição, o Bolsonaro vai ser importante na eleição. Como um grande defensor do povo, né? Um defensor do povo, da liberdade. Então, assim, foi um ato que cumpriu o papel, deu pro gasto. Como né? que alguém acredita que alguém que queria dar o golpe para ter uma ditadura defende a liberdade de expressão, defende... Não tem... Acho que quem vai analisar o discurso da extrema-direita vai colocar que a coerência não é uma virtude necessária. Então não é necessário que você seja coerente. Você pode fazer elogios a torturadores durante a ditadura, ao mesmo tempo em que fala que a gente está vivendo uma ditadura e isso é ruim, e ao mesmo tempo falando que estamos pedindo um golpe, mas ao mesmo tempo falando em prol da democracia. Então, o que é coerente é que tem alguns elementos importantes no discurso da extrema-direita, que é um apelo populista, então do povo contra os outros, um apelo muito dualista de nós versus eles, uma desconfiança de que as instituições, inclusive imprensa, STF, podcast, todos eles estão cooptados por um certo marxismo cultural. Um risco para a família. Um risco para a família. Então tem todos esses elementos que são norteadores, mas eles não precisam ter um elemento único, né? E aí um ponto que eu queria trazer sobre isso, que saiu também essa semana uma pesquisa do IPEC sobre o tamanho da direita, que eles perguntaram na orientação política dos brasileiros e 24% dos respondentes, né, disseram que são totalmente de direita. E 11% disseram que são totalmente de esquerda e 20% se colocaram no centro. Então, isso coloca... E é interessante também, quando a gente vai olhar os eleitores do Lula, por exemplo, você tem uma parcela dos eleitores do Lula que se autodeclaram como de direita, que são 14%. Né? Então é interessante que, de um lado, né, que o Lula é maior do que a esquerda especificamente, de outro lado, de que a direita, né, que a gente está falando aqui do Bolsonaro, talvez ela não saia em grande medida para as ruas, mas ela existe, ela é expressiva no país, e também mostra que tem um centro aí que está um pouco órfão, né? Eu lembro que você gostou muito da coluna do Celso de Barros na Folha, né, que fala justamente disso, né, de que a gente precisa ter pessoas que organizem a direita, como ele falou, o Fernando Henrique organizou, Eu amo né? a frase, Fernando Henrique Cardoso em algum momento pegou direita e falou, deixa eu fazer esse negócio aqui, já que vocês não sabem fazer. Vocês não sabem fazer. Exatamente. Vamos agora para a pauta 2, falar sobre os estudantes presos nos Estados Unidos e os imigrantes deportados no Reino Unido para Ruanda, na África. 150 manifestantes pró-Palestina foram presos em campos universitários em Nova York e em outras cidades dos Estados Unidos. Tiago, explica melhor para a gente. Esses manifestantes estavam dentro da Universidade de Nova York, NYU, Yale e Columbia, ou eles estavam em frente às universidades? Isso não ficou muito claro para mim. E eles eram estudantes dessas universidades?
Então, Tati, realmente a questão das universidades se tornou ali centro do debate político nos Estados Unidos, né, e repercutindo em outros lugares. No caso de Columbia, na Universidade de Columbia em Nova York, você tem ali um acampamento, né, basicamente dentro da universidade. Uma das demandas é justamente que as pessoas que não são estudantes não ficassem ali permanentemente dentro da universidade. Então tem isso, então tem esse momento de tensão. Aqui são manifestantes pró-Palestina, com apoio inclusive de algumas instituições estudantis de judeus, de alunos judeus também, e que estão ali dentro protestando, né, contra ali o massacre em Gaza. E, ao mesmo tempo, você tem algumas coisas acontecendo no Congresso, né? Você tem a comissão discutindo no Congresso, chamando reitores, né? Basta ver que recentemente teve a reitora de Harvard, a ex-reitora de Harvard, que foi chamada lá, e depois da repercussão... Foi acusada de antissemitismo. Foi acusada de antissemitismo, porque ela não respondeu exatamente se iria proibir, né? Ali, qual que é a forma do antissemitismo, etc. E foi demitida. Muito da retórica, né? Ela se demitiu, né? Mas ela por saiu. pressão. E a primeira, né, reitora negra da Universidade de Harvard. Então, tem essa tensão política também, que os congressistas republicanos pegaram isso na mão como um debate a ser trazido. E acho que é interessante a gente olhar esse contexto, né, até pensando no tema, né, de liberdade para quem, porque, de um lado, você tem um país que fala muito que é a favor da liberdade, de manifestação, de protesto, né? Deixa eu fazer uma pergunta, Thiago. Você acha que esse movimento nos campos, nos campi, né, como se fala, universitários, pode crescer ao ponto de virar um novo Black Lives Matter, por exemplo? Algo parecido com o que aconteceu na morte ali do George Floyd? Por enquanto está contido nas universidades, né? Por enquanto está muito fácil dizer, não, isso é coisa de estudante de esquerda, é coisa de radicais pró-Palestina, mas a gente sabe que na história dos Estados Unidos, muitos movimentos e muitas manifestações e ondas começaram no ambiente universitário e depois se espalharam, né? Você acha que isso tem alguma possibilidade de crescer e virar... Lembrando que tem uma eleição chegando, né, nos Estados Unidos. Imagina se isso crescer e acabar contaminando o ambiente eleitoral. Tem a possibilidade de crescer, não sei se no nível do Black Lives Matter, porque no caso do Black Lives Matter também você tinha já uma rede muito forte de ativismo, né, que foi também um combustível importante para o Black Lives Matter, o contexto da pandemia, as pessoas querendo fazer demandas na rua, então acho que tinha um contexto específico, né. Claro que aqui também tem muita relação, né, quando a gente vai olhar de ativistas negros, né, também com a questão palestina. Recentemente saiu no New York Times uma matéria falando de pastores evangélicos negros que demandam um cessar-fogo na Palestina contra a demanda mais de pastores brancos, né, muitas vezes evangélicos nos Estados Unidos, que são mais pró-republicanos. Então tem já um ativismo negro que está conectado também em parte com essas mobilizações. Um fator importante quando a gente fala de mobilização, acho que são dois fatores. O tempo, que daqui a algumas semanas vão ter as formaturas. E no caso de Colômbia é ali dentro, né, no pátio onde eles estão acampados, né. Então tem a questão do tempo também, que a razão, né, para o presidente de Colômbia permitir que a polícia entre, tirar as pessoas dali, etc. Na Universidade de Nova York, eles mandaram uma carta pedindo. Colômbia, né, teve essa na entrada da polícia e a prisão de muitas pessoas, e também na NYU teve essa, falando, olha, a gente vai considerar que as pessoas que estão aqui ocupando, que elas estão, né, invasores nesse sentido. Falaram que tacaram cadeira, garrafa. E aí tem a retórica, que é a retórica da violência, né, e aí é o meu segundo ponto. Além da questão do tempo, tem a questão da resistência, né, em que medida ações violentas podem, na verdade, aumentar a manifestação. Em caso de Colômbia, por exemplo, quando a polícia entrou para poder desestabilizar, isso foi no mesmo dia que a presidente de Colômbia estava testemunhando no Congresso, logo em seguida aumentou o número de pessoas nesse acampamento, né? Então tem a questão também se as pessoas vão reagir à violência policial ou não, e né? Interessante como esse tema realmente entrou no debate doméstico americano, né? Como o tema Israel-Palestinos, né? Sempre foi um tema nos Estados Unidos, aqui no Brasil também, mas acho que lá mais ainda, como realmente virou um tema importante lá, e que está contaminando mesmo o debate político interno. E acho que tem uma questão importante aqui, que existe uma fissura de possível mudança, né? E eu acho que nos Estados Unidos tem uma mudança do apoio a Israel, especialmente pela geração mais nova, um menor apoio a Israel da população mais nova, o que permite que as pessoas pensem, olha, se a gente se mobilizar, a gente vai conseguir mudar as coisas. E foi vergonhoso a atuação, ou embora esperada, a atuação dos Estados Unidos no Conselho de Segurança recentemente, quando foi o único que vetou contra o
reconhecimento da Palestina como um país pleno das Nações Unidas, né? Então, existe esse debate, inclusive, entre os democratas, que muitos democratas também são muito pró-Israel. Fábio, como que a direita americana está reagindo? O Trump chamou os protestos nas universidades de uma desgraça, né? Está reagindo nesse contexto de politizar o debate ao máximo. Pensando já na eleição de novembro, para o Trump é um prato cheio isso, né? Você grudar nesses manifestantes a pecha de radicais que apoiam Joe Biden. Radicais. E curiosamente, o próprio Biden está sofrendo um pouco de críticas por supostamente não apoiar os palestinos de maneira enfática. Houve, inclusive, nas primárias de Michigan, que tem um estado que tem uma comunidade muçulmana muito forte, muitas pessoas não votaram nele nas primárias, em Biden. Agora, o Trump está nesse processo de tentar extrair efeitos eleitorais de tudo, né? Uhum. Até dos processos que ele tem sofrido, né? A gente está vendo aí... A gente está vendo aí Bom, ele está cheio de processos, né? O primeiro talvez seja o mais, entre aspas, pitoresco. Pois ele fez tanta coisa errada e o da Stormy Daniels, né? Que é uma stripper que teria tido uma affair com ele, que ele teria pago dinheiro para silenciá-la, que é o processo mais adiantado, que está ali em Nova York. Ele tem aparecido ali, ele tem usado isso, aí acusa o promotor, o juiz de serem imparciais e por aí vai. Enfim, é um pouco a estratégia dele de tentar extrair o máximo de dividendos eleitorais possível para a eleição de novembro. E aí eu acho que tem um ponto importante sobre a reação do Trump e também dos republicanos, que tem a ver com colocar essa discussão como uma discussão sobre antissemitismo e a proteção dos estudantes judeus dentro das universidades, né? É claro que antissemitismo é uma questão séria, discurso de ódio contra judeus é uma questão séria e tem que ser investigado e tem que ser proibido. Agora, não dá pra gente colocar o protesto pró-Palestina, né, sobre o manto de antissemitismo, porque fica uma caça às bruxas, né? As comissões lideradas por republicanos no Congresso. Inclusive estudantes judeus, exatamente, alguns apoiam, né? E aí tem toda essa... E aí lembra quem assistiu Oppenheimer, por exemplo, você via do outro lado, né? Toda a discussão sobre procurar comunistas em todo lugar, né? Que isso é histórico nos Estados Unidos. Fingir que tem uma liberdade acadêmica ampla, mas ao mesmo tempo tem essa perseguição ideológica nas universidades. Tiago, aproveitando que você acabou de falar, uma pergunta para Fábio. O Biden acabou de sancionar um projeto de lei que proíbe o TikTok nos Estados Unidos. Isso. Na verdade, ele dá uma oportunidade, entre aspas, para o TikTok, a empresa dona do TikTok, é chinesa, de vendê-la para um americano, né? Alguém dos Estados Unidos, e dá um prazo para isso, e se não acontecer, aí sim o TikTok pode ser banido ou restrito, o que é uma coisa, entre aspas, extraordinária, né? No sentido negativo da palavra. Quer dizer, a pátria da liberdade de expressão, os Estados Unidos, que tem uma emenda constitucional fortíssima, a primeira emenda, que defende a liberdade de expressão, banir uma rede social, é uma coisa assim, realmente mostra muito a que ponto chegou, a que pauta chegamos nos Estados Unidos, esse debate ideológico e a força do conservadorismo, e mais ainda, como isso contamina até a esquerda, né? O Partido Democrata também apoiou de maneira muito forte essa medida e o próprio Joe Biden acabou de sancioná-la. Há uma preocupação nos Estados Unidos de que o TikTok consiga extrair dados, informações de americanos e enviá-las, compartilhá-las de alguma maneira com o governo chinês. O TikTok é uma empresa chinesa, da dona do TikTok, né? E evidente, a gente sabe que na China todas as empresas, inclusive as supostamente privadas, têm uma relação com o Partido Comunista Chinês. Assim, parece um pouco uma preocupação exagerada, conspiratória, de que realmente o TikTok vai enviar dados sensíveis ao governo chinês, mas essa é a versão, essa é a narrativa, e é um contexto muito grande de uma animosidade dos Estados Unidos com a China, por questões militares. O Tiago falou do medo comunista, né? Medo comunista, questões militares, questões comerciais, o que se fala da Guerra Fria 2.0, né, entre China e Estados Unidos. Então o TikTok entrou nesse como dano colateral, digamos assim. Mas eles vão divulgar que é medo dos adolescentes estarem doentes por causa do TikTok, do Instagram, é isso? Ou eles vão assumir que é medo de vazar os dados? Essa questão da saúde mental dos adolescentes e tudo mais, no máximo eu acho que é uma cortina de fumaça, é uma versão, porque outras redes sociais também podem causar esses problemas, né? E também ele se dá dentro de um pacote, né, de apoio a Taiwan, por exemplo, né? Então é uma sinalização contrária à China.
E é interessante, né, a gente ver como que os Estados Unidos, eu sempre fico espantado como os Estados Unidos conseguiu manter essa áurea de terra da liberdade, sendo que historicamente nunca foi assim. Por exemplo, quando a gente começa a ter protestos pró-Palestina, então a gente precisa coibir a liberdade acadêmica. Quando a gente tem documentos que comprometem a inteligência dos Estados Unidos porque mostram ali os horrores que os Estados Unidos fez, como a questão do Wikileaks, então a gente precisa coibir, né? Então eles mantêm uma aura de terra da liberdade, sendo que historicamente nunca foi assim. E é interessante como a direita, né, mundial, não só nos Estados Unidos, incorpora isso, né? Exato. Dizendo... E essa questão do TikTok acabou virando uma pauta bipartidária lá. Realmente é muito difícil você ter defensores do TikTok hoje, porque o TikTok acaba juntando dois temas dificílimos e muito atacados nos Estados Unidos. Primeiro, a questão das redes, da liberdade das redes, né? Antes do TikTok, outras empresas, outras big techs, caso do Facebook, né? Quem não se lembra do Mark Zuckerberg indo lá para o Congresso americano, dando um depoimento e sendo humilhado pelos congressistas e tendo que responder. Outras redes sociais que tiveram problemas, não estou dizendo que elas são santas, essas redes sociais, evidentemente, né? Não estou aqui defendendo a castidade de nenhuma delas, mas hoje, o debate sobre, entre aspas, censura ou não e liberdade ou não é muito presente nos Estados Unidos, assim como no Brasil, e o TikTok com esse agravante de, além de tudo, ser chinês, né? Deu azar de ser chinês. Mas a esquerda está apoiando também? Você falou... O Partido Democrata, de maneira geral, claro que tem pessoas contra, né? Mas de maneira geral foi aprovado no Congresso com apoio nos dois partidos, e o presidente Joe Biden poderia ter vetado, não vetou. E é difícil falar de uma esquerda nos Estados Unidos, mas esse é tema para outro podcast. Exato. Sim. Bom, agora vamos falar da recente lei aprovada pelo Parlamento do Reino Unido, que pretende deportar para Ruanda, de avião, imigrantes e refugiados que fogem de extrema pobreza, guerra, perseguições. E horas antes de sair essa lei, tinha acabado de morrer uma mulher, 3 homens e uma criança que estavam fazendo a travessia pelo Canal da Mancha. Isso torna tudo ainda mais sombrio, né, gente? Tem um ponto importante, Tati, sobre essa história, que a gente foca muito nos Estados Unidos, mas a gente esquece como o avanço, né, do conservadorismo está se dando também em outros locais, né, que a gente não olha tanto, como no Reino Unido. O Reino Unido me lembrou do filme, né, Medida Provisória, do Lázaro Ramos, que era justamente sobre isso, né, de uma medida para mandar as pessoas de volta para os seus países, muito entre aspas, né. É uma medida contra, né, migrantes, que é histórico do primeiro-ministro do Reino Unido, conservador, que tenta, né, apelar para essa retórica, e tem a ver um pouco com o que a gente estava falando do inimigo imaginário, né, no sentido de, na verdade, o Reino Unido depende, boa parte da riqueza do Reino Unido vem justamente da migração. O próprio primeiro-ministro também é de família de imigrantes, mas hoje o que basicamente a medida fez? Ela coloca como Ruanda como um país seguro, então, portanto, as pessoas poderiam ser mandadas para lá nesse processo de requerentes, né, de asilo, podendo ser mandados para Ruanda, que é considerado pelo Reino Unido a partir de agora como um país seguro. E né? que é uma ditadura, né? Fábio, essa lei, você acha que é um aceno do primeiro-ministro? Como é que fala? Rishi Sunak? O Sunak. Sunak. Porque ele está desesperado. O Reino Unido vai ter uma eleição no segundo semestre. O Partido Conservador, que é o partido dele, está atrás das pesquisas assim, por larga margem. O Partido Trabalhista, que está na oposição, de centro-esquerda, está 20 pontos na frente. E as previsões são de que vai ser uma lavada. Então, é uma tentativa desesperada. Esse tema é importante no Reino Unido, a questão da imigração é um dos temas mais relevantes lá para o dia a dia, que mais mobiliza. E fez parte da campanha dele também. Totalmente. E como disse o Thiago, né, ele é descendente, ele é filho de... Não sei se ele é filho, mas ele é de família indiana, né? Mas, enfim, é uma tentativa ali de você fazer uma cena esse eleitorado conservador num tema importante na Europa, de maneira geral. O Boris Johnson já tentou. E, na verdade, a tentativa de aprovar essa lei vem desde do Boris Johnson. E de um jeito cruel, né? É cruel você fazer isso, né? Você pegar essas famílias aí e mandar para Ruanda, um país distante, um país que é uma ditadura, tá, enfim, governada com mão de ferro por um presidente há décadas. Não tem outro termo a tratar disso que não crueldade. Então vamos para a terceira pauta sobre comportamento. Eu quero trazer um tema urgente aqui para o Thiago e o Fábio, que é o tema Boy Sober. Para quem ainda não sabe da modinha,
O Boy Sober é um detox de rapazes, é uma pausa que mulheres do mundo inteiro estão dando porque não suportam mais os homens. Tiago e Fábio, o homem deu errado? Muito. Obrigado. Desculpa aí. Desculpa aí. Não, mentira, eu não vou trazer esse tema pro Tiago e Fábio não, que é sacanagem. Foi só uma piadinha fora de hora para eu entrar aqui no tema principal dessa terceira pauta, que é quando que uma piadinha pode e quando que ela é fora de hora. Então vamos falar dos memes sobre o tio Paulo, que acabou virando um personagem querido, carismático. Então eu queria ouvir vocês, se vocês acham que esses memes foram de mau gosto ou uma reação normal. Antes, eu queria citar uma coluna da Rosana Herman, ela escreveu para o F5 aqui da Folha, e ela lembrou da lei de Newton, que diz que para cada ação tem uma reação de mesma intensidade e em sentido contrário. Então, um idoso morto tentando sacar dinheiro, será que não é uma coisa tão grotesca que a única saída para quem assistiu essa cena seria escapar pelo humor? Ou seja, será que o escracho, nesse caso, não pode ser um jeito da gente lidar com algo que assombra tanto? Será que tudo precisa ser uma tese social, etc? Qual que é a opinião de vocês? Olha, bom, no Brasil tudo vira meme em minutos, né? Sim. Então, nesse caso do tio Paulo, no mesmo dia já tinha um monte de memes circulando. É impressionante como o pessoal é rápido e é criativo, né? Desde a torcida do Grêmio dizendo que o tio Paulo foi contratado, até bonequinho do tio Paulo e por aí vai. Não, teve até... nos Estados Unidos teve até gente comparando ele com o Biden, dizendo que o Biden também já tá morto. Pois é. Eu confesso o seguinte, eu tive duas reações. A primeira reação foi de achar engraçado. Eu confesso, aqui tem uma confissão a fazer. Eu achei muito engraçado no começo, porque pelo absurdo do negócio. Foi assim, você é um primeiro monstro. Dia. Talvez. Mas eu acho que é a reação de todo mundo também, da maioria pelo menos, das pessoas. A primeira reação é de achar engraçado. É que o Fábio não é de esquerda, por isso que ele achou tão engraçado. A segunda reação é meio de uma ressaca mim. moral, eu acho. É uma receita, talvez assim, de começar a achar grotesco e talvez até uma certa culpa por ter achado tão engraçado no começo, porque realmente você começa a ver detalhes, né? Aí o jornalismo entra em campo, o que é bom. As pessoas começam a fazer matérias, reportagens, quem era tio Paulo, perfil do tio Paulo, vão na casa do tio Paulo. A suposta sobrinha com problema psiquiátrico. Todas as imagens. Você sai da memesfera, né? E você entra no jornalismo. E aí, grande jornalismo. Porque, mas só para completar, aí você começa a entender que aquilo é uma tragédia social, né? E que pode parecer engraçado no começo, mas depois é triste, né? É um episódio triste. Então eu tive essa reação dupla. Eu acho, não tenho pesquisa, que a maioria das pessoas também teve. Thiago. Eu queria falar uma coisa com relação ao jornalismo, né, Entra em Campo, que eu gostei como o Zanini colocou, porque aí você começa também a dar voz a outras pessoas que não estão falando, né, que não estão sendo escutadas. E além da imagem, né, do tio Paulo e do meme, né, então, por exemplo, o filho da Érica, né, que é a familiar ali que levou o Paulo para o banco, né, ele deu uma declaração falando, nós estamos lidando com dois sofrimentos, né, o luto, né, da morte do tio e a forma macabra como tratar a imagem dele depois que o caso viralizou. E a tristeza que não conseguiram tirar o dinheiro também, são 3. Mas isso é o seu aspecto de humor, né? Mas tudo bem. Então tem isso, né? Que acho que é interessante. E aí também tem um outro aspecto também que entra na jogada, que é como o sistema de justiça também responde a essa tribuna da internet, né? O Rodrigo Mondego, que era da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Rio de Janeiro, ele tuitou que é algo que eu acho que é interessante, falando assim, olha, que o delegado, o promotor, a juíza do caso parecem todos convencidos de que ela é criminosa, e sem olhar as evidências, né? Como que, se o Paulo supostamente teria pedido, né, o empréstimo mês passado, se era o empréstimo para a mobilidade dele na casa que ele não conseguia andar, enfim, se ele estava realmente morto ou não. Tudo isso precisa ser investigado, né? Quando a gente sai da esfera quase como se a história fosse tão boa que ele estando morto, não no sentido dela ser uma história feliz, mas para gerar tudo isso, que eles abriram mão de Sim, e aí você tem que investigar, né? Então, acho que você entra em outras esferas. Então, a internet é uma esfera que, claro, faz parte da cultura brasileira, a mimificação de tudo, né? Mas também a gente tem que olhar que o jornalismo tem um papel importante de averiguar os dados, de conversar com as pessoas que não estão sendo, né, escutadas e dar voz a essas pessoas, como também da justiça a investigar de forma... Eu acho que, por exemplo, quando o Porchat foi no programa Encontro da Patrícia Poeta, e ele
manipulou o pescoço, o rosto de uma senhora ali da plateia, como se ela estivesse morta, aquilo não teve graça nenhuma. Mesmo as pessoas ali em volta não riram. E eu tenho uma teoria de que ele foi mais massacrado na internet por ter lidado com um tema espinhoso e triste, fazendo uma cena que não teve graça, do que por ter feito a cena, sabe? E o engraçado, sem trocadilho, é que o próprio Porchat andou dando entrevistas em que ele fala sobre as dificuldades de fazer humor hoje, né? Como fazer humor tá difícil, tá diferente, como o humor tá tendo dificuldade de se adaptar aos novos tempos, né? Como tem barreiras sendo colocadas. Ele se queixou bastante disso, houve respostas, gerou-se uma pequena polêmica aí, isso antes do episódio do Tio Paulo. Eu não sei se, eu não conheço o Porchat, não sou psicólogo, nem nada disso, mas eu não sei se nesse episódio ele não quis tentar forçar um pouco as barreiras, né? Tentar mostrar que não, o humor ainda tem que ser iconoclasta, não pode perdoar ninguém. Sim. E acabou se estrepando. Eu acho que tem dois lados, né? Quando a gente começa a entender que não pode fazer piada com minoria, eu acho que é um avanço para a sociedade e até para os comediantes. Mas às vezes eu vejo algum exagero. Outro dia eu vi que alguém postou foto da família e entrou uma pessoa lá falando: você tá dando gatilho em pessoas que não têm uma família tão grande, então não pode mais postar foto da família, porque dá gatilho. A família do Tio Paulo? Não, tem nada a ver com o Tio Paulo. Eu tô dizendo de alguns exageros que acontecem dentro dessa teoria toda que tá correta, de que não pode rir das minorias, que eu acho que foi um avanço. Mas aí, assim, a pessoa tinha lá, sei lá, uma irmã e uma mãe. Ela não tinha 5 irmãos, um monte de primo, o pai vivo, e alguém postou foto de uma família reunida no Natal e entrou lá dizendo: você tá me dando gatilho porque minha família não é tão grande, então você não pode postar foto da sua família. Vai pra uma loucura muitas vezes. E acho que tem uma questão, eu lembro você falou essa cena, eu lembro de uma vez que eu postei a foto do meu pai com o meu cachorro fantasiado pro Halloween, né? Aí eu postei no Twitter dizendo assim: olha, nada contra quem não tem cachorro, não tem pai e não gosta de Halloween. Exatamente, muito bom. Mas acho que tem uma questão que é a gente entender essas disputas como disputas na sociedade, né? Então pensar assim, que quando a gente questiona, né, sobre... Não é que a gente tá querendo impor censura com relação ao humor, né? Mas é discutir exatamente qual tipo de humor que a gente quer criar, ou exigir que haja ou formas outras e melhores de fazer humor, enfim. Eu acho que faz parte do debate, né? Porque também as pessoas falam: não, tô sendo cancelado. Não é isso. É que eu acho, por exemplo, o Porchat super engraçado, mas tem... eu não vi essa cena específica, mas tem essa coisa de conseguir discutir na sociedade de forma madura, né? Quais são E eu acho que o Porchat tem estrutura para ser cancelado. Quando aquela menina que tinha acabado de entrar na faculdade fez aquele comentário horroroso, dizendo: tem uma tia aqui de 40 anos, isso não é idade para estar na faculdade. Eu que tenho 40 anos, durante todo o julgamento dessa menina, que destruíram a menina, que não tinha nenhum estofo para aguentar um cancelamento daquele tamanho, eu que tenho 40 anos fiquei com mais pena da menina do que da mulher de 40 anos, que depois ganhou passagem para estudar na Europa, sei lá onde. Então, assim, o comentário dela foi infeliz, mereceu todos aqueles comentários, enfim, toda aquela discussão, como você disse, da sociedade, mas a destruição de uma menina de 20 anos, eu acho muito pesado. O que eu acharia ruim nessa história, eu acho que o Porchat errou, acho que ele foi infeliz ali, até porque a piada é bem ruim, né? A piada é ruim. A pior crítica a um humorista é que a piada é ruim, né? Independente de qualquer coisa. A piada era ruim, ele enfim, acho que ele errou. Agora, o que eu acho que seria muito ruim nessa situação é se isso intimidasse o Porchat e outros humoristas de tentar inovar, romper barreiras. E você vai errar mesmo, né? O humor é isso. O humor, por definição, ele tenta quebrar o convencional. Então, eu me preocupo um pouco se a reação a essa piada ruim que ele teve fosse ao ponto que o retraísse. Eu acho que não é o perfil dele, né? Mas que retraísse, que os humoristas ficassem aí um pouco temerosos demais, cautelosos demais, e aí você vai matar o humor, né? Sim. Tiago, tem alguma lei que regulamenta o humor na internet? Por exemplo, no caso do Tio Paulo, uma lei, sei lá, de vilipêndio virtual de cadáver, atentado contra a dignidade de um idoso? Então, o crime, né, de vilipêndio de cadáver, ele, previsto no Código Penal, tô até melhorando minha voz como meio professoral, assim, meio Haddad, achei sabe? sensual. Pessoas que leem livros. Mas aqui tem, ele basicamente protege a honra da pessoa morta, né? Então, não é qualquer compartilhamento de uma cena,
mas na verdade com a intenção de ridicularizar a pessoa. Aí poderia ser investigado. Não é muito comum que enquadre, né, um compartilhamento numa rede social, por exemplo, como esse tipo de crime, porque teria que ser investigado essa intenção específica de ridicularizar, né, que é a Mas natureza ter vazado do o rosto dele né? não é muito mais grave? Pode ser, né? E aí tem, por exemplo, a lei protege, né, a privacidade, protege a honra, protege a imagem das pessoas, né? A legislação civil também protege com relação à indenização. Então, isso tudo tem que ser investigado, mas não é muito comum que você tenha esse tipo de enquadramento, né, como um vilipêndio, se você não conseguir mostrar que existe uma intenção clara de ridicularização, né? Por exemplo, em 2023, teve um caso de alguns funcionários de um cemitério que tiraram a foto, gravaram um vídeo, na verdade, com um corpo durante a exumação, né? Então isso era claramente colocado como uma que tem intenção de ridicularizar, né? Então acho que esse é um ponto a ser pensado, mas não tem uma regulação específica sobre essa situação específica. Você tem alguns crimes, a proteção com relação à honra. Será que tio Paulo vai gerar uma jurisprudência aí? Não sei, Lei né? Tio Paulo? Lei Tio Paulo. Nossa, tá vendo? Eu não vou nem... Vocês são horríveis. Agora é o momento em que o Thiago esperou muito, porque na nossa discussão aqui de roteiro, ele queria muito falar de Bebê Rena, que é um seriado da Netflix que eu e o Fábio ainda não vimos. Não. Mas que o Thiago quer contar pra gente. É que assim, de nós três, nós estamos mais próximos da geração Z, né? Sim. Então... Quantos anos você tem, Thiago? Não vou falar. Porque eu faço aniversário semana que vem. Ele acha que ele é muito jovem. Eu sou muito jovem. Não, parece, eu tô quase 40 anos. Mas tem muita conexão com esse tema da internet, né? E tá sendo muito discutido esse seriado chamado Bebê Rena. É muito forte, né? Então ele começa com uma coisa mais humor e depois ele vai ficando mais forte. Eu terminei, assim, super impactado. É sobre um stalker. É sobre uma pessoa que é um barman ali, né? Num bar que ele sofre stalker de uma mulher. E essa mulher é uma stalker em série, né? Tem outros casos também nesse sentido. E aí tem muitas questões ali colocadas da internet, da sexualidade, várias outras coisas que são importantes, né? Para ser olhado. Inclusive, o próprio ator é baseado na vida dele, que ele também sofreu pessoalmente perseguições de uma mulher. E o nome Bebê Rena é a forma que ela chamava ele, né? E aí você tem ali, na própria história dele, né, real, né, ele recebeu 40 mil e-mails, 350 horas de voz. Thiago, você falando dessa série, eu lembrei da brasileira que mandou 8 mil cartas pro cantor Harry Styles, cantor e ator. E acho que foi presa, né? Foi presa e 8 mil cartas em um mês. É realmente na Inglaterra. Eu vou contratar. É muita produtividade. O jornal devia contratá-la. Nossa. Tem alguém tem contato? Exatamente. Melhor do que ChatGPT. Mas realmente, assim, você vai ver no seriado como isso tem um impacto muito grande, né? Você tem assustador. stalkers, Thiago? Eu não tenho stalkers. Quando a pessoa chega pra mim na rua uma vez uma pessoa chegou pra mim e falou assim, parabéns pelo casamento. Aí demorou alguns segundos pra entender se eu conhecia a pessoa ou não. Ou se ela te seguia. Mas aí depois só porque ela me seguia, foi super simpática. Eu tenho stalkers em farmácia. Sempre que eu tô na farmácia, alguém chega pra mim e fala, você acha que eu aumento a venlafaxina ou eu fico na sertralina? Eu tenho esse tipo de stalker. Você tem, Fábio? Não cheguei nesse nível ainda, Não. mas espero ter em breve. Boa. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Esse foi o A Que Pauta Chegamos, podcast da Folha, que é a sua dose semanal de desespero com pitadas de alívio cômico. Se você gostou, não deixa de seguir o podcast na sua plataforma favorita. E esse episódio tem edição de som de Rafael Conkle. Eu agradeço você ter ficado com a gente até o final e até semana que vem. Agora vocês se despedem, bonitinhos. Tchau, Tati. Tchau. Tchau, galera. Leiam livros. E não fazer um stalk. O Biden sancionou o TikTok. Nos ouvindo aqui. Vamos Hello, fazer Joe. um break news. Tananana.